Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje, direto do Hotel Renascença, aqui em São Paulo, no GRI Loteamentos e Comunidade Planejada. Eu tenho o grande prazer de estar aqui batendo papo com o Pedro da CIA. A CIA é uma parceira de muitos anos já e é uma das empresas de maior renome na parte desse planejamento estratégico da parte de vendas. Eu acho que é interessante. Eu queria que você falasse um pouco, Pedro, do que é, e falasse um pouco de você também, porque é o Paulinho, é o Pedro, é o Sérgio, Vocês têm aí uma divisão muito semelhante à Brain também, que tem vários sócios aí envolvidos. Então, obrigado pela oportunidade, Marcela, Brain, a este momento da gente poder estar aqui batendo esse papo com todos, A nossa atuação é uma atuação de nível nacional. Então, com isso, a gente desenvolve vários projetos Brasil afora, mas, em síntese, o nosso trabalho ele é planejamento e desenvolvimento imobiliário, criação de estratégias de marketing e coordenação de vendas. Então, a gente atua desde lá da origem, às vezes até da validação de uma área, depois passa para o desenvolvimento urbano, junto com os escritórios de urbanismo e tudo mais. Depois entra outra esteira, outra fase, que é envelopar tudo isso para gerar comunicação, para facilitar lá no final o lançamento imobiliário. O que a gente pretende com isso é aumentar a velocidade de vendas e a rentabilidade do projeto. Então, toda essa esteira, ao longo de mais de 25 anos de empresa, a gente criou com esse objetivo. É um objetivo de rentabilizar o empreendimento imobiliário. Perfeito. E vocês fazem isso com muito sucesso. A gente sabe disso, de toda essa caminhada, o quanto vocês têm cases de sucesso pelo país. Alguns deles até nós muito bem integrados. A gente, recentemente, corroborando o que você falou, eu tive uma reunião, não foi com você, não foi nem com o Paulinho, foi aqui em São Paulo, mas foi voltada junto com o desenvolvedor, com o terreneiro, nós que fizemos a pesquisa, para ir fazer, nós fizemos uma pesquisa exploratória, para ir começar das diretrizes de conceito, para produzir o empreendimento que era um vertical. E eu achei muito legal, porque eu acho que essa colaboração, ela traz muita informação de vertentes diferentes, que acabou fazendo o projeto ter uma qualidade diferente. Então, eu vejo isso de maneira muito interessante. Isso é comum? Esse processo que eu passei com vocês recentemente, é comum, então, vocês pegarem um desenvolvedor urbano ou um incorporador e começar mesmo lá na ponta e fazer todo o desenvolvimento? Sim, esse que é o grande objetivo do trabalho. E quando você começa lá do zero, você constrói junto todo o procedimento, Porque dizem que tudo que é mais fácil é operacional. Tudo que é mais difícil é estratégico. Perfeito. Então, participar da estratégia e, mais do que isso, criar a estratégia é o grande diferencial. Então, para isso, eu até ouvi hoje aqui no GRI uma expressão muito interessante. Está com o ouvido no trilho. Para sentir a vibração. Então, é importante estar junto em todas essas fases, Os nossos projetos são sempre assim, A gente sempre está junto, são projetos de longo prazo, temos muita recorrência de cliente. A gente é um projeto, depois já entra no outro projeto. Temos poucos clientes, muitos negócios e muita recorrência. Perfeito. Por conta dessa construção. É realmente um trabalho que a gente faz de uma terceirização de um departamento comercial pleno. Perfeito. Então, a gente hoje está aparelhado com estruturas internas, estrutura jurídica, estrutura financeira, diretoria de marketing, diretoria comercial, para criar esse aparato todo para gerar esse desenvolvimento. Entendi.
aproveitando isso, quando você fala dessa estrutura, né, é como se você tivesse terceirizando um departamento de liderança comercial, não comercial, Sim. mas de liderança comercial. Como que é a gestão dessa capilaridade, Pedro? Por exemplo, vocês traçam os objetivos, as estratégias, isso é passado para as equipes das imobiliárias e vocês controlam essas equipes através da capilaridade ou tem pessoas de cada empresa que faz isso? Então, são fases distintas, né? Essa primeira etapa que a gente trabalha junto com o empreendedor, então são as equipes internas das urbanizadoras ou das incorporadoras que a gente atua junto com esses departamentos internos. Então, junto com engenharia, junto com urbanismo, junto com jurídico, junto com marketing da empreendedora. A última fase, que é a fase da coordenação de vendas, essa é que a gente atua junto com as imobiliárias. Tá. Então, nós temos o contrato com o empreendedor que nos autoriza a contratar imobiliárias para vender. Então, diretamente, nós não fazemos vendas. Nós contratamos as imobiliárias para vender. Perfeito. Então, nós somos um facilitador. Eu trabalho para a indústria, né? Para a indústria de produção de lotes, ou de produção de apartamentos, ou de casas. E sou um facilitador porque eu levo isso para as imobiliárias. Então, esse trabalho é muito bem entendido, muito bem aceito. E quando chega lá nas imobiliárias, que é a última fase da sua pergunta, aí a gente faz treinamento para eles, sejam treinamentos de produto, sejam treinamentos de estratégia, treinamento de venda de conceito, né? Porque tudo está atrelado a esse conjunto de coisas. E fazemos, por fim, a gestão comercial também, aí, que é a coordenação com todo esse pool de imobiliários. Perfeito, perfeito. Vocês trabalham nos dois segmentos, no desenvolvimento urbano e no vertical, nos incorporadores. Tem muita diferença na hora desse planejamento e depois desse momento com as imobiliárias? Tem muita diferença segmentar? Não é muita diferença, mas porque em síntese tudo é empreendedorismo. Tá? Mas é muito diferente a atividade de urbanizar da atividade de incorporar. Então, o perfil do empreendedor é diferente. E a atividade em si é diferente, né? Também vou citar mais uma outra frase que eu ouvi aqui, que eu achei muito interessante hoje, que um loteador falou o seguinte: eu sei fazer tudo que está de meio metro para baixo da terra e não sei fazer nada de meio metro para cima. Então, a especialidade de cada um e a característica de cada um, né? Muitas vezes um loteamento você demora 3, 4 anos para aprovar. Já a atividade de incorporação tem uma outra característica. Perfeito. E as empresas em si também têm culturas e estratégias próprias para cada segmento. Mas a gente transita e sabe muito bem, né? Você tinha comentado do Paulinho. Então, eu venho da área do vertical e aprendi o loteamento. O Paulo vem do loteamento, né? Então, por isso que a soma da nossa sociedade, entre várias outras coisas, faz com que a gente seja complementar. Perfeito. Então, hoje a gente atua muito bem em todas essas áreas. Perfeito, perfeito. Deixa eu te perguntar, e não são valores, tá? É muito mais para a gente poder entender. Como é que funciona a remuneração de vocês? Quando você chega no incorporador, num desenvolvedor urbano, você isola a parte, por exemplo, da imobiliária, você tem um custo por todo esse planejamento e desenvolvimento. Sim. Você cobra esse custo dele ou é um success fee? Como é que funciona isso? Eu estou te perguntando isso mais para poder esclarecer a nossa audiência e para elas também poderem se interessar em procurar vocês para esse tipo de produto. São várias possibilidades, né? Todo projeto ele precisa de uma customização. Às vezes eu posso oferecer só uma fase do trabalho que só interessa para aquela empresa, determinada fase. Vamos imaginar assim que seja um projeto inicial e que não tenha a parte do success fee, porque a parte do lançamento é uma outra etapa.
Perfeito. Não, nós vamos fazer aqui um diagnóstico de mercado, vamos fazer aqui um levantamento do mercado, gostaria de ter uma leitura de mercado. É um trabalho. Às vezes a gente faz um trabalho só de validação de determinada área. Já tivemos contratos que a gente foi a terceira opinião. Empresa SA, que tinha uma diretoria entendendo que deveria empreender naquele terreno e outra diretoria interna entendendo que não deveria. Perfeito. Então foi necessário uma terceira opinião. Nesse caso, é um custo específico para aquela atividade. Quando a gente vai para um trabalho de longo prazo, aí tem uma fase inicial que também tem um custo de projeto, mas a grande parte da remuneração é pelo êxito. Perfeito. Porque quando vai lá para vendas, né, e esse é o nosso grande trabalho, né, que é o trabalho de coordenar as empresas imobiliárias, aí sim é por remuneração variável e pelo êxito do projeto. Perfeito. Isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue congregar exatamente o momento do success fee, né? Você não tem grandes desembolsos, e sim você tem a remuneração a partir daquilo que você já está vendendo e girando. O que a gente busca, Marcelo, é o seguinte: eu preciso rentabilizar para o empreendedor. Se eu rentabilizar com velocidade de vendas e com ganho de preço, o nosso trabalho se paga. Se eu não fizer isso, meu trabalho é custo. Perfeito. Então eu trabalho ao lado do empreendedor, nós também somos empreendedores. Então eu quero o êxito do projeto. Perfeito. Né? Eu quero o desafio do projeto. Exatamente aí, nesse success fee, nessa taxa variável, aí é que está o pulo do gato. Porque aonde a gente pretende é isso. Eu tenho que rentabilizar o projeto. Ok. Esse é o nosso grande foco. E a construção da etapa anterior só tem uma finalidade, que é para trazer essa segunda fase mais rentável para todos. Ok. Pedro, nós estamos juntos num projeto que já tinha caminhado, já tinha sido lançado, tem outras fases, mas já tinha sido lançada uma fase, e vocês não participavam dessa primeira fase. Quando vocês entraram, existiam algumas dúvidas até do mercado sobre a quantidade que tinha sido vendido, quantidade que não tinha sido vendido. E eu sei, e você pode corroborar isso também, que a entrada de vocês, as estratégias, as alterações, levaram a uma aceleração das vendas e a uma transparência da informação para todos os parceiros também juntarem forças e falar, tá na hora da gente resolver. Eu sei que isso foi um sucesso, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é a visão disso. É a visão de chegar para resolver um problema ou também é visão de longo prazo, já que o empreendimento tem mais fases? É uma visão de longo prazo, Marcelo. Esse projeto específico em Santa Catarina, ele tem uma característica... Pode falar o projeto, porque ele é seu cliente meu também, então não tem problema nenhum. Então, ele é um projeto de longo prazo, é o Alvert Resort, né? Então, ele é um empreendimento que começou com uma primeira fase de loteamento, que é o Porto Belo Golf, né? Um empreendimento com o campo de golfe, que foi lançado, teve uma abertura de vendas, né? E teve muito sucesso nessa abertura de vendas e foi vendido muito a nível de relacionamento, a nível do mercado, um mercado muito pujante na Costa Esmeralda. E é o primeiro campo de golfe iluminado, também tem um chamariz diferente. Tem esse apelo, né? Então, quando a gente foi convidado para o projeto, a gente foi convidado para fazer um levantamento, um diagnóstico de como que nós poderíamos contribuir com o que já estava e o que viria a acontecer, né? Então, como ele é um projeto de longo prazo e de muitas fases, né? Então, inicialmente nós fizemos um diagnóstico e detectamos que o mercado, quando eu digo aqui o mercado, os players de vendas imobiliárias, os corretores, nem todos sabiam o que estava acontecendo. Uns imaginavam que o empreendimento, que é essa primeira fase de 400 lotes, já tivesse todo sido vendido.
Outros imaginavam que não tinha sido tão bem vendido. Alguns imaginavam que o preço era muito caro, outros não sabiam o preço. Entendi. Então a gente identificou a partir disso um mercado que tem muita pulverização de imobiliária, né? O mercado de Itapema, de Balneário Camboriú, por ser um mercado que está muito atrativo, então tem um volume muito grande, centenas de imobiliários, né? Então, como fazer para informar o que realmente estava acontecendo? Então, detectamos a necessidade de ter um posicionamento de mercado e geramos um grande meeting para isso, né? Trouxemos 1.300 pessoas nesse evento e aonde a gente contou com essa transparência que você falou, no exato momento a gente estava, quais seriam as próximas fases, o que a gente ainda tinha de estoque para vender. Geramos uma campanha de vendas para esse estoque, né? E divulgamos as próximas fases. Então, isso fez com que o mercado entendesse o momento daquele projeto. E a partir desse entendimento, tivemos uma captação muito grande de interesse de imobiliárias em vender o produto, em conhecer o produto, né? Isso tem menos de 90 dias e geramos uma meta escalonada mês a mês, né? Então, acabamos de bater a segunda meta de vendas que foi proposta para o mercado. Então, tudo isso gerou muito valor. Entendi. E isso faz o quê? Essa facilidade de comunicação, essa interatividade que ao longo dessas décadas a gente tem com o mercado, a gente trouxe isso como um conhecimento, trouxe isso como um aconselhamento para aquela empresa, que inclusive lá também fazemos um outro trabalho, que é o trabalho junto ao Conselho de Acionistas, né? Levamos isso como uma sugestão, que foi bem acatada e foi super exitosa. Que legal, que legal. A gente acompanha muito o trabalho de vocês, a gente está sempre junto, conversando com vocês. Toda vez eu aprendo alguma coisa dessa parte de estratégia comercial, que eu acho que é um organismo vivo, mutante, né? A gente, cada hora parece algo diferente, uma maneira diferente, né? Eu sempre falo que essa relação, a gente chama o nosso vendedor de maneira diferente, que é o corretor, né? E o vendedor, ele é vendedor de qualquer coisa, inclusive, né? Aquela pessoa que tem a veia de vendedor, ele vende qualquer coisa. Então, eu acho que essa rede de inteligência e todo esse planejamento que vocês fazem mostra ser muito interessante quando ele é resultante, né? Você olha o resultado como esse que você está falando aí, que eu conheço de perto. Então, eu acho isso todo um agregado. Me explica um pouquinho, como a Brain, vocês têm uma área regional de trabalho, vocês trabalham em conjunto, sócios, como é que vocês atuam? Nós temos somos em 4 sócios e temos uma divisão territorial. Por conta de função logística, por conta de facilitar as operações de uma maneira em geral, né? Então, eu respondo junto com o Paulo na parte do sul do país, centro-oeste e alguns estados do nordeste. Temos mais 2 outros sócios que atuam no norte, interior paulista e outra parte do nordeste. Então a gente tem sim uma divisão, regionalidade. Porém, tudo com a mesma filosofia de trabalho, tudo embaixo da mesma marca, tudo é CIA, né? Mas temos internamente sim uma divisão de trabalho. Perfeito, perfeito. Pedro, só tenho que te agradecer, é um bate-papo mesmo. Eu sempre falo que parece que a gente está no sofá de casa, né, conversando, é muito legal. Você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa que realmente tem uma qualidade nos termos que você fala, no conteúdo que você fala, fora ser uma pessoa super bem educada, você é um gentleman, né? Só tenho que te agradecer por isso e agradecer pela oportunidade de a gente falar da CIA aqui, falar de você, do Paulo, da empresa inteira, porque a gente é fã de vocês, então a gente gosta de estar sempre junto com vocês. Foi um grande prazer para mim, queria que você falasse as suas palavras finais, se você quer comunicar alguma coisa, e saiba que a Brain está sempre à disposição de vocês na CIA. Que bom, a gente tem feito sim trabalho junto com a Brain, que é muito relevante para nós.
É muito importante o trabalho da Brain para o empreendedor, porque esse trabalho de levantamento de dados, ele é um trabalho muito necessário, né? Faz parte de uma das fases do planejamento ter esse trabalho, essa pesquisa, né? Então a gente tem tido a oportunidade de fazer bons projetos juntos. Agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Ficamos à disposição de todos. Muito gratos por tudo que a gente está construindo juntos. É isso aí. Gente, acabou mais um bate-papo aqui, é o Conversa de Mercado com a Brain. Queria agradecer a nossa audiência aí por vocês terem assistido. Gostaria de convidá-los a acompanhar todas as nossas mídias sociais, né? A Brain tem muito conteúdo, esse conteúdo é de qualidade, né? Conteúdo que algumas vezes não é fácil nem de você encontrar, né? Estou aqui eu com o Pedro batendo um papo sobre algo que é as vendas dos nossos empreendimentos. Então, isso é muito importante. Queria convidá-los a assistirem os outros vídeos, pois estamos aqui ao vivo do GRI Loteamentos e Comunidades Planejadas e vamos fazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço.